Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Reverendo Flávio, por favor, tome assento aqui conosco. Acho que ficou ligado ali, ó. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1. O texto está apontado ali na tela. São apenas 3 versículos. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versos 10 ao 12, dizem-nos assim esses versículos: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Até o verso 12. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus eterno, eis aqui uma porção da tua igreja, povo de tua propriedade exclusiva, porção do rebanho cujo pastor é Jesus Cristo, que verteu o seu sangue para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Povo que recebe a intercessão de nosso Senhor Jesus Cristo à tua destra, ó Pai. Povo que carece de ouvi-lo, de ser instruído, alimentado pela tua palavra. Em nome de Jesus, fala ao teu povo nesta hora, Senhor. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Quando eu preguei nesta carta há alguns meses atrás, eu tomei a liberdade de reproduzir um slide que nós vamos mostrar daqui a pouco, que é na realidade o índice de um comentarista bíblico, Simon Kistemaker, que é um grande comentarista do Novo Testamento, que comenta vários livros da nossa editora, livros do Novo Testamento. Ele fez o comentário dessa carta, e no índice da carta ele enumera em cada capítulo do seu livro o assunto que está sendo tratado na carta. Nós sabemos, pelo texto que nós lemos, que a grande motivação do apóstolo Paulo em escrever essa carta é por causa das notícias que ele recebe da igreja. Esses da casa de Cloé dão a ele notícias de como vivia a igreja. Parte das notícias nós já temos aqui no próprio versículo 11 e 12. Notícias sobre contendas, notícias sobre divisões e preferências. Mas esse índice do livro é muito interessante. Nós temos ali, ele, no seu índice, ele apresenta os assuntos da seguinte maneira: ele faz uma introdução no capítulo 1 do livro, e fala sobre divisões na igreja, primeira parte. No capítulo 2, divisões na igreja, segunda parte. No 3, divisões na igreja, terceira parte. Divisões na igreja, quarta parte. O 5º capítulo muda um pouco de assunto, aparentemente.
fala sobre um outro problema na igreja: imoralidade e litígios, primeira parte. Imoralidade e litígios, segunda parte. Problemas relativos ao casamento, comida oferecida a ídolos. Cada um desses capítulos se refere aos capítulos da carta. No capítulo 8 da carta e no capítulo 8 do livro, o autor diz que o assunto tratado lá eram as comidas oferecidas aos ídolos. No capítulo 9, uma defesa do seu apostolado, ou apóstolos e os seus direitos. No capítulo 10 da Epístola aos Coríntios, o assunto são as dificuldades em entender os limites da liberdade. No capítulo 11, fala sobre os problemas relativos ao culto, primeira parte. A segunda parte, a terceira parte e a quarta parte de problemas referentes ao culto. No 15º capítulo da carta, fala sobre um problema teológico doutrinário. Aquela igreja estava com dificuldade em continuar acreditando na ressurreição de Cristo, bem como na ressurreição dos mortos. E finalmente o capítulo 16 traz instruções acerca da coleta que a igreja deveria fazer para ser destinada aos crentes lá de Jerusalém. O apóstolo Paulo escreve essa carta basicamente por causa das más notícias que recebe daquela igreja. Os problemas não eram só de divisão, de contenda e de problemas de relacionamento entre os irmãos. Havia imoralidade, havia litígios. As perguntas que essa igreja faz, a consulta que essa igreja faz relativo às questões de casamento, demonstram também que havia por parte deles problemas sérios nesta área. E assim os irmãos acompanharam que de ponta a ponta o norte desta carta são as más notícias. A carta é fruto das muitas más notícias que o apóstolo Paulo é inteirado. Eu preguei de manhã esse sermão e eu comentei que algum tempo atrás eu fiz uma série de mensagens no boletim falando sobre boas e más notícias. Então, juntando o estudo da carta aos Coríntios e estas matérias que eu fiz, então eu cheguei à seguinte conclusão: é o nosso tema: más notícias, uma realidade no mundo caído. A má notícia, ela ecoou a partir de Gênesis capítulo 3. Havia um auditório espiritual observando o comportamento de Eva e de Adão. Tão logo Eva comeu do fruto proibido, desobedecendo o Senhor, dando do seu fruto, daquele fruto, também para o seu marido, espalhou-se então uma má notícia. Eles caíram. E quando eles caíram, Adão e Eva caíram, não só toda a descendência de Adão e Eva também caíram, como toda a natureza estava agora sujeita a essa queda. A terra também produziria cardos e abrolhos. Vou fazer 3 destaques sobre esta verdade bíblica, de que as más notícias são uma realidade no mundo caído. A partir de observar nesses versículos que nós lemos, e a carta como um todo, nós chegamos a algumas conclusões. A primeira delas é que as más notícias são previsíveis. São previsíveis. O apóstolo Paulo, ele foi informado de que havia contendas, divisões entre os crentes de Corinto. E o interessante é que o que está revelado aqui nesses 2 versículos, 11 e o 12,
de preferências, de alguém preferir Cefas, outros preferirem Apolo, Paulo, alguns até preferiam Cristo. O interessante é que quando nós vamos lendo a carta, e pelo índice que eu mostrei, percebe-se que os problemas vão se avolumando. Não havia problemas apenas de relacionamento entre os crentes, havia problemas de relacionamento familiares sérios e imorais. Haviam filhos que estavam deitando no leito com as madrastas, desonrando os seus pais. As notícias eram muito ruins, mas elas são uma realidade durante a caminhada cristã. O apóstolo Paulo, ainda que ele se aborreça das más notícias, aqui nesta carta, e talvez na carta aos Gálatas isso fique um pouco mais claro para nós. Quando ele fica sabendo que a igreja lá da Galácia estava se afastando do verdadeiro evangelho. E na nossa tradução ele diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa do verdadeiro evangelho para um outro evangelho, que na verdade não é outro, porque mesmo que nós, ou o anjo vindo do céu, vos pregue alguma coisa além do que vos temos pregado, que seja anátema. Então quando ele diz lá, admira-me, ele está expressando o seu aborrecimento e não surpresa. As más notícias não eram surpresas para o apóstolo Paulo. Ele tinha consciência de que ele era um instrumento nas mãos do Senhor, de acordo com o texto de Atos, quando ele tem um encontro com Jesus Cristo, que ele era um vaso escolhido, ou um instrumento escolhido para levar o nome de Jesus perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E nessa mesma passagem, ou seja, nesta mesma conversa com Jesus, nesse contexto, Jesus diz para Ananias, que vai lá pregar para ele, lá em Atos 9, dizendo: e eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, desde o início do seu chamado, o apóstolo Paulo sabe que o que está reservado na sua caminhada é um caminho estreito, é uma porta apertada, e eventualmente ele encontrará notícias desagradáveis, ruins. Não era surpresa. A Bíblia toda apresenta esta realidade. O próprio apóstolo Paulo é instrumento do Senhor para instruir outras pessoas acerca desta realidade. Aos Efésios ele fala sobre se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque os dias são maus. Eventualmente as notícias serão ruins. Eventualmente os resultados dos exames serão péssimos. Eventualmente as notícias no trabalho não serão agradáveis. Algumas vezes as notícias sobre os seus familiares, até sobre o seu próprio filho, não será agradável. Quando escreve a Timóteo, ele diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente no Senhor serão perseguidos. Não é surpresa encontrar problemas, não deveria ser surpresa para os que estão em Cristo encontrarem adversidades, problemas e ventos contrários. Ele conhecia Cristo, ele era seu enviado, ele conhecia as palavras de Jesus nos evangelhos, ele reproduz as palavras de Jesus algumas vezes: pelo que eu recebi do Senhor também vos entreguei. Quando ele instrui essa mesma carta acerca da Santa Ceia, ele está retransmitindo o que fora registrado nos evangelhos, o que fora ensinado nos evangelhos. Então, naturalmente, ele conhecia também as bem-aventuranças. Ele conhecia aquela bem-aventurança no finalzinho da lista, quando o nosso Senhor Jesus diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Isso vai acontecer com vocês, e vocês devem se ver como bem-aventurados quando mentirem e disserem todo o mal contra vós. Olha o que estão falando sobre você, apóstolo Paulo. Essa mesma igreja aqui de Corinto fazia isso, tanto que nós vamos encontrar lá no capítulo 10, no capítulo 11, o apóstolo Paulo apresentando a sua defesa. Ele tem que se defender para essa igreja que não estava confiando muito que ele era de fato quem dizia ser.
Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Na caminhada cristã não tem mimimi, não tem nhenhenhê, é guerra, é peleja, são más notícias, ventos contrários, a porta é estreita, há inimizades, contendas, é o que se espera, não é surpresa. A mensagem amplamente difundida nos nossos dias, meus irmãos, é da graça barata, é do favor fácil, das recompensas sem peleja, das vitórias sem briga, das colheitas sem plantio, dos salários sem suor. Enquanto nós estivermos neste mundo caído, nós sofremos e sofremos consequências dessa queda. Nós não resvalamos o pé, o pecado não arranhou o ser humano, nos fez caídos. Essa é a inclinação do nosso coração, e mesmo as pessoas que nós amamos, as pessoas que cuidamos, que estendemos a mão, que carregamos no colo, muitas vezes podem ser objeto de decepção e frustração na nossa vida. Vamos adiante. Nessas observações, eu percebi também que as más notícias, elas revelam a espiritualidade. Entendam, eu não estou fugindo do texto. Eu peguei esses 3 versículos, o 10, o 11 e o 12, como uma porta, como uma janela da carta. Um preceito fundamental para compreendermos a mensagem de uma epístola, os irmãos já sabem disso. É preciso ler a carta numa sentada só. Eu não posso recortar e a partir daquele recorte eu achar que eu entendi a intenção do autor. Eu disse isso hoje de manhã, e algumas pessoas que têm mais de 40 anos tiveram até assim um olhar meio saudoso, quando eu disse que eu sou da época de carta manuscrita, certo? Que a gente tinha aqueles cadernos pequenos assim, pautados, que lá na última capa tinha o hino nacional ou o hino à bandeira, certo? E que a gente usava para escrever cartas, que a gente arrancava aquelas 2 folhas centrais para não despencar. A Maristela até concordou comigo de manhã, né, Maristela? Nós já passamos dos 35, sabemos o que é escrever uma carta, colocar no correio, e ela ainda nem saiu do correio, a gente já todo dia ficava olhando na caixinha do correio para ver se já chegava a resposta. A pessoa nem recebeu ainda, a gente já está ansioso aguardando a resposta. Imagina pegar uma carta daquela com 4 páginas e você lê a última frase, você não vai entender, ou o último parágrafo. Eu estou pegando esses 3 versículos porque não dá aqui no culto, no sermão, lermos a carta toda, não dá. Mas eu estou, a partir desse texto, buscando o que nós encontramos, além dele, o que é possível saber sobre essas más notícias. Elas revelam espiritualidade, o grau de espiritualidade, o nível de espiritualidade, revelam a espiritualidade ou a falta dela. Como que eu percebo isso aqui na epístola? Em 2 movimentos, ou em 2 ângulos. O primeiro movimento, o primeiro ângulo, nós vamos olhar para a igreja. O apóstolo Paulo, quando recebe notícias, não eram maledicências, não eram fofocas, não eram notícias enganosas, eram de fato e de verdade, era o que acontecia naquela igreja. As notícias que se tinha acerca daquela igreja não eram invenções. Aquela igreja era conhecida por isso mesmo. A origem dessas notícias eram problemas de divisão, de contendas existentes na vida dos irmãos, e que refletiam assim um nível de espiritualidade tão baixo que eles nem podiam ser tidos na conta de espirituais.
O apóstolo Paulo, nessa mesma carta, no capítulo 3, ele diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ciúmes e contendas. Aos Gálatas, o apóstolo Paulo faz uma lista resumida, não é uma lista exaustiva. Ele diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Quase essa lista toda é encontrada como prática na vida dos coríntios. É interessante que quando nós lemos a carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, de maneira muito diferente, diz que recebe notícias deles, e notícias alvissareiras, de que o evangelho tem sido conhecido por toda parte por causa daqueles irmãos. As notícias lá revelam a espiritualidade daqueles crentes, mas as notícias aqui revelam a carnalidade desses crentes. Não é problema de temperamento, meu irmão, não é problema de criação, e simplesmente sua dificuldade de visão é carnalidade, é obra da carne. Não é simplesmente preferência, porque eu gosto mais de um do que do outro. Inimizade é obra da carne, é inimizade contra o Espírito, revela um grau de espiritualidade abaixo de zero. Olhando agora em outro ângulo, as notícias revelaram para nós, e naturalmente primeiro para o apóstolo Paulo, a falta de espiritualidade daquela igreja. Mas essas notícias também, que são recebidas pelo apóstolo Paulo, revelam para nós a espiritualidade do apóstolo. Como que ele reage às más notícias? Ele abandona o apostolado? Ele abandona a fé? Ele desiste de Cristo, de sua igreja? Ele sai reclamando de que esses crentes de Corinto não querem nada com nada? Ele fica falando mal da igreja por ser imatura? A resposta é um grande não. Paulo não dependia de notícias, sejam elas boas ou más, para pautar sua caminhada. Quando escreve aos Filipenses, ele fala de ter experiências que oscilam muito. Ele, agradecendo aos donativos da igreja, ele diz assim: eu não digo isto por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente, contentado, completo, em toda e em qualquer situação. De tudo eu já tenho experiência, tanto de fartura, como de escassez. Eu tanto sei ser honrado, quanto humilhado. Sabe por quê? Para enfrentar essas oscilações da vida, aquelas coisas que podem me inflamar, me fazer eu achar que eu sou mais do que eu sou, ou aquelas que podem me jogar para baixo. Sabe o que me sustenta? Tudo posso naquele que me fortalece, naquele nomezinho dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, Jesus Cristo. Ele dependia de Cristo, ele dependia do chamado que Cristo fez, ele dependia do encorajamento que Cristo lhe dava. Em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo está plantando esta igreja, ele chega lá, ele tem que fazer tendas para se sustentar, e ele prega aos sábados. Lídia, vendedora de... não, isso é Filipos, mas ele tem que pregar aos sábados, certo? Aí ele recebe Silas e Timóteo, que tinham ficado em Filipos, trazendo oferta missionária para ele. Então ele pode se dedicar inteiramente à pregação da palavra. E assim que ele começa a se dedicar inteiramente à pregação da palavra, começa a encontrar oposição. Alguns começam a dizer para ele: olha, os judaizantes estão vindo atrás de você. Você foi pregar naquela casa, naquela família,
as pessoas aceitaram o Evangelho, mas os judaizantes já foram atrás lá para poder perverter os seus ensinos. Más notícias ele recebia. Mas diz-nos o texto, está certo isso, irmãos? Diz-nos, está certo, não? Está certo, obrigado. Em Atos 18, que no meio daquelas muitas más notícias, que poderiam minar a paixão do apóstolo Paulo, a firmeza do apóstolo Paulo, ele então tem uma visão daquilo que de fato, e tão somente aquilo que poderia nutrir a sua fé. Nosso Senhor Jesus Cristo, num sonho, chega para ele e diz assim: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Isto que movia o apóstolo Paulo. Ele não dependia de elogios, de boas notícias, de apoio, de ibope, de incentivo das pessoas. Ele vai escrever para essa mesma igreja na segunda carta as agruras, o penoso ministério, as lutas enfrentadas. 5 vezes recebi uma quarentena de açoites menos 1, 3 vezes fustigado com varas, na voragem do mar, uma noite e um dia na voragem do mar, em perigos entre patrícios, em perigos entre estrangeiros. Ele vai escrever na segunda carta a Timóteo, como que despedida, falando que Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e aí vai dizendo uma lista daqueles que não estavam com ele, certo? Ele vai dizer: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, mas o Senhor lhe dará paga naquele dia. Na minha primeira defesa, ninguém veio em meu favor, mas o Senhor Jesus me assistiu e me livrou da boca do leão. A Ele a glória pelos séculos. Não são as notícias que devem motivar o nosso dia. Não pode depender, a minha fé não pode depender do resultado do exame. E eu insisto nisso, irmãos, que hoje mesmo estava pregando, e um senhor falou comigo que o resultado do exame da esposa dele ela está desenganada. O senhorzinho que estava aqui conosco hoje de manhã, um visitante que veio aqui, já foi membro desta igreja e voltou hoje, eu não o conhecia. Quais notícias procedem da tua vida, meu irmão? Você é generoso? É pacífico? Ou é contencioso? É servo? Ou é senhor? Isso revela a sua espiritualidade. E como você lida com as notícias? Com a ação das pessoas em relação a você? Como você lida com as más notícias? Como você lida com as frustrações? Você persiste ou desiste? Navega mesmo em meios a ventos contrários ou abandona a embarcação? Vai ficar e lutar pela fé que uma vez por toda foi entregue aos santos, ou vai abandonar a igreja de Cristo? Lembrem-se que a resposta revela a nossa espiritualidade. Pense, se autoavalie e seja sincero e responda: você é carnal ou é espiritual? Terceiro, as más notícias são previsíveis, revelam a espiritualidade e ainda são excelentes oportunidades. Isso não é fácil, eu confesso. Não é fácil. É preciso uma mente transformada, para nós olharmos para as mesmas coisas que todo mundo e nós enxergarmos algo diferente que todas as outras pessoas. É preciso ter um coração transplantado,
para poder sentir diferente de todas as outras pessoas. É por esta razão que antes de Jesus Cristo começar o seu sermão, João Batista prega: arrependei-vos. Jesus Cristo, depois de ser batizado, passar por aquela prova de tentação de 40 dias no deserto, quando ele sai desse teste, ele começa a anunciar: arrependei-vos. E aí então ele vai e prega o Sermão do Monte. Se você observar o capítulo 4 de Mateus, mais de uma vez o nosso Senhor está falando sobre arrependimento. Metanoia. São duas raízes formando uma só palavra. Alguns dizem que metanoia significa mudança de mente, mas pode significar também mente mais elevada. Nós temos o estudo da física e tem a metafísica. Então tem a mente e a noia, né? E a metanoia. É preciso uma mente mais elevada, ou uma mente transformada, para vocês conseguirem entender o que eu vou dizer. Vocês precisam olhar de outro ângulo, porque o que eu vou dizer para vocês vai escandalizá-los se vocês não tiverem essa mente transformada. Mas o que o Senhor tem a dizer para nós que pode ser tão ofensivo e confrontador? Eu vou dizer para vocês que bem-aventurados não são os que riem, mas os que choram. Bem-aventurados não são os que ganham, mas os que perdem, porque quem ganha a sua vida, perdê-la-á, e quem perde a sua vida, ganhá-la-á. A não ser que seja uma mente transformada, você não vai conseguir ver as dificuldades e lutas como oportunidades. Todas as vezes que vir as trevas, eis aí uma oportunidade para que a luz resplandeça. Todas as vezes que vir desamor, eis aí a oportunidade para semear amor. Uma boa notícia das Escrituras é que, quanto mais desfavorável for o contexto, quanto pior forem as notícias, mais propício para se exercitarem as virtudes. As más notícias para aqueles que estão longe do Senhor são apenas más notícias, é um azar, é uma falta de sorte. Eu preciso de um descarrego, de uma limpeza, quebrar uma maldição, entrar numa campanha qualquer para quebrar esse ciclo de derrota na vida. O Deus que nós conhecemos das Escrituras é soberano sobre todas as coisas. É Ele quem faz o vento favorável, é Ele que faz o vento desfavorável. No vento favorável ou no vento desfavorável, Deus tem propósito em todas as coisas. Isso não é slogan de autoajuda, não. Quem observa as circunstâncias da vida na perspectiva bíblica, sabe que as más notícias são, na verdade, oportunidades para se apresentar a mensagem salvadora e viver a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Quando nós observamos o quadro completo, descobrimos que tudo coopera para que as virtudes brotem ou se multipliquem na vida dos que realmente são discípulos de Cristo. Onde as trevas imperam, aí é que há a necessidade de luz. Aí no capítulo 5 dessa carta, onde as trevas imperam, haverá maior necessidade de luz. Em Corinto havia imoralidade, havia contenda, havia divisão, havia partidarismo, havia, sabe o que? Desamor. A imoralidade do filho desrespeitar o seu pai, as contendas, as divisões, os problemas referentes ao casamento, a ruptura no relacionamento com Cristo, descrendo da ressurreição de Jesus. Havia uma falta grande de amor. O remédio para isso era a correção. Aí no capítulo 5, versículo 11, eu não vou ler só o 11 não, eu vou ler alguns antes, só um instante.
Alguns já sabem que essa primeira aos Coríntios não é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve. Ele escreve outra carta antes, que não foi tida como canônica, certo? Essa seria uma segunda carta, a primeira carta canônica. Isso fica claro, entre outras coisas, aí no versículo 9, quando ele diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Ou seja, irmãos, ele não lavou as mãos. Aonde ele viu a falha, ele foi corrigir. Onde ele viu trevas, ele foi brilhar a luz. Onde ele viu o erro, ele foi entrar então com a correção. Ele não abandonou a sua sorte, cada um. Não é cada um com seus problemas, nós somos membros uns dos outros, e se um sofre, todos nós sofremos. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros, diz o verso 9. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Estou vendo um erro, eu não saio falando desse erro, eu não aumento esse erro. Estou vendo uma ferida, eu sirvo como bálsamo do Senhor. Isso é expressão de amor. Impedir o avanço do erro. E é difícil, porque as pessoas não querem ser corrigidas via de regra. Fica ainda mais claro para nós que as más notícias são excelentes oportunidades para se exercitar as virtudes do Senhor. Porque vemos, foi justamente nessa carta, que havia os maiores problemas de relacionamento. Foi aonde o apóstolo Paulo revelou o texto mais belo e descritivo sobre o dom supremo, que é o amor. Não tem nenhum outro lugar explicação do que é o amor, a não ser no lugar onde ele mais faltava, onde as pessoas eram mais carentes, havia maior necessidade de se reconhecer o que é amor. E o apóstolo Paulo não só os ensina, como toda a sua atitude demonstra amor e apreço por aquela igreja. Ele escreve: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Esta é uma igreja que havia uma grande variedade de dons espirituais. Era uma cidade portuária que recebia viajantes, marinheiros de vários lugares do mundo, e que pela urgência da pregação do Evangelho, nesses dias, não havia tempo suficiente para que os primeiros cristãos fossem fazer curso de idiomas, 4, 5, 6 anos, para poder fazer missões transculturais. O Senhor os dotou com o dom de línguas, é o que acontece em Atos 2. Haviam pessoas de vários lugares debaixo do céu, eram cretenses, arábicos, naturais da Frígia, Panfilha, da Mesopotâmia, os de Roma, e cada um ouvia os apóstolos falarem na sua própria língua materna. Na igreja de Corinto havia pessoas que não estudaram árabe, apesar de ser uma cidade de língua grega. Era grego aqui, né? Era grego. Eles não falavam, algumas pessoas falavam em árabe, nunca estudou árabe, mas os árabes que adentravam ouviam. E não obstante possuírem muitos dons, não era uma igreja espiritual, apesar dos dons do Espírito. É por isso que o apóstolo Paulo fala que há um dom supremo, que na realidade é fruto. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. É nessa carta que ele diz: o amor é paciente,
é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o remédio para as divisões que havia naquela igreja. Fique com o prejuízo, aceite o último lugar, prefira a desonra, abra mão do seu direito, prefira o outro superior a você mesmo, expresse amor verdadeiro. Se houvesse ao menos 5 crentes ali, a coisa muda. O que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, naquele diálogo de Abraão com o Senhor: mas Senhor, se houver ali ao menos 50 justos, por amor aos 50, o Senhor não há de preservar essas 2 cidades. Se houver 50 justos, que no meio da podridão, no meio das más notícias, consigam ver que são excelentes oportunidades para eles salgar aquele mundo corrompido, eu manterei essas cidades por causa dos 50. Mas se forem 45, e se forem 30, e se forem 20, e se forem 10, ao menos 10 que forem sal da terra e luz do mundo, o mundo será transtornado. Essa mesma igreja de Tessalônica, que o apóstolo Paulo elogia pelas boas notícias, foi nesse lugar que, quando os cristãos chegaram, eles abalaram as estruturas daquele lugar, não só pelo que eles falavam, mas como eles viviam. As autoridades, o que falaram deles? Aqueles que transtornaram o mundo chegaram também aqui, porque havia idolatria, havia inveja, havia crimes, havia maldições, e esse povo vem com amor, com perdão, com suportar uns aos outros, com dar outra face, com andar outra milha. Mudou o lugar, mudou a história. A regra é a seguinte: quando observar a falta de compromisso, e você vai observar a falta de compromisso, seja comprometido. Na falta de zelo, seja zeloso. Na carência, seja abundante. Na ausência de amor, ame. Lembre-se que os problemas e crises são instrumentos poderosos para brotarem as virtudes em nós e serem multiplicadas aonde nós estamos. As más notícias dependem da resposta correta. Aquela má notícia que eu disse no início, lá de Gênesis 3. Os anjos deviam estar falando entre si: caíram, pecaram, se afastaram do seu Criador. Essa grande e primeira má notícia foi substituída pela grande notícia de todas. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, amou essas pessoas de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eles caíram, mas serão recuperados pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero encerrar, antes de passar a palavra para o reverendo Flávio, que ministrará a ceia, lendo uns versículos de Romanos capítulo 12 para os irmãos. Esse mesmo apóstolo Paulo faz uma recomendação para nós nesta noite. O amor, a partir do verso 9: seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis.
Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Os dois últimos vamos juntos, se você abriu, o 20 e o 21. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, não te deixe vencer do mal. Não se desespere com as notícias, por piores que elas sejam. Não ache que é o fim, porque o fim só o Senhor pode determinar. Que Deus nos abençoe.